Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir da aula de hoje, a gente vai começar a ler e discutir o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do Paulo Freire. Então, essa primeira aula de hoje é uma introdução a Paulo Freire, uma introdução ao livro, e no nosso encontro presencial a gente vai de fato discutir uma parte dos capítulos deste livro. Então, vamos começar? Paulo Freire, como ele é mais conhecido, é o Paulo Régulos Neves Freire. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1997, tanto que no ano passado a gente comemorou o centenário de nascimento de Paulo Freire. Ele é pernambucano, diplomado em Direito, educador e filósofo. Ele é um dos pensadores mais notáveis no mundo no que tange à educação e tem o título de patrono da educação brasileira. O Paulo Freire, para que a gente entenda a obra do Paulo Freire, é interessante que a gente dê uma olhada na trajetória desse autor. O Freire, ele viveu as consequências da crise de 1929, que foi aquela crise da quebra da Bolsa de Valores, da desvalorização do café no Brasil. E isso impactou muito a forma com que ele passa, a visão e a perspectiva dele de vida. Depois que ele se formou, ele foi diretor de Educação e Cultura do SESI. Em 59, ele fez um concurso e fez doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E em 1963, ele desenvolveu o método de alfabetização dele, que é o método Paulo Freire, que foi responsável por alfabetizar 300 adultos em 45 dias. Essa experiência de Paulo Freire é levada para os círculos de cultura que começaram a circular durante o governo de João Goulart, e no golpe de 1964, quando houve o golpe, o Freire foi tratado como um traidor, foi encarcerado por 70 dias e foi viver em exílio. Durante o exílio, ele viveu no Chile, ele trabalhou na ONU, ele deu aula em Harvard, teve várias experiências fora do Brasil. Em 1980, quando começa o período de reabertura política, o Paulo Freire retoma ao Brasil e filia-se ao PP, e ele vai se tornar secretário de Educação de São Paulo e vai desenvolver o projeto MOVA, que é um movimento de alfabetização. Então, para que a gente consiga entender a obra do Paulo Freire, é interessante que a gente encare, no primeiro momento, o pensamento do Paulo Freire como uma importante corrente pedagógica, tá? O Paulo Freire, enquanto uma corrente de pensamento educacional, ele se encaixa num viés progressista. O que os progressistas, eles veem e defendem de educação? Eles partem do princípio de que a educação não é neutra, a educação ela tem posicionamentos, e os problemas educacionais, eles não são culpa do aluno, e sim reflexo do contexto social no qual esse aluno está inserido. Os pensadores dessa corrente educacional também defendem que a educação ela não deve ser centrada no professor ou no aluno, mas a educação ela deve ser centrada na relação envolvida entre professor e aluno, ou seja, os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A partir dessa troca entre professor e aluno, seria possível promover a formação de um cidadão consciente. Quando a gente fala nessa corrente progressista, a gente tem vários autores. O Paulo Freire, ele se encaixa numa vertente que é conhecida como pedagogia libertadora. A gente tem a corrente da pedagogia libertária, que é no caso com o exemplo do Celestin Freinet, que fala que é um tipo de corrente que preza muito pela liberdade do aluno e pela autogestão, tá? E a gente tem a pedagogia crítica social dos conteúdos, que os dois principais expoentes são Demerval Saviani e o Libânio, que defendem que a possibilidade de transformação da educação, mas eles pensam também no processo de construção dos conhecimentos. Então, hoje, como a gente vai ler Paulo Freire, a gente vai pegar essa pedagogia libertadora dele. A pedagogia libertadora, ela questiona a realidade do homem com a natureza e com os outros homens visando a transformação. É
uma visão crítica de educação, que vai trabalhar com temas geradores, ou seja, você começa a ensinar partindo da realidade do seu aluno, buscando temas que estão no dia a dia dele, que dialogam com ele, e é tipo de corrente que defende que o importante não é a transmissão de um conteúdo específico, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida e com uma leitura crítica da realidade. É uma corrente educacional pautada no diálogo e que se preocupa com a educação das classes populares, que aí vem um outro livro do Paulo Freire muito famoso, conhecido, que eu recomendo a leitura, que é o Pedagogia do Oprimido. Então, vamos começar agora a leitura do Pedagogia da Autonomia. Esse aqui é uma das últimas versões que vocês vão ver circular na internet, a capinha do livro Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia não é um livro grande, tá? É um livro pequeno, a versão que eu tô com ele aqui são 141 páginas, mas ele é um livrinho no formato de livro de... um livrão pelo conteúdo dele, formato de livro de bolso. Então, a gente começa o livro, ele é dividido em introdução, primeiras palavras, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sendo que cada um desses capítulos contém 9 subtópicos. Eu trabalho com vocês nessa aula de hoje essas primeiras palavras e esse prefácio do livro. O Paulo Freire, ele fala muito da questão da formação do professor, que a formação do professor, ela também deve ser pautada na necessidade de reflexão sobre a sua prática. Quando o professor ele reflete sobre a sua prática, é um ato em favor da autonomia do educando. Paulo Freire também fala que nós, como seres humanos, somos seres que não estamos prontos, somos seres que estamos inconcluídos, ou seja, somos sujeitos que estamos num permanente movimento de procura. Então, como nós nunca estamos prontos, nós estamos sempre à procura, a questão do papel do professor de formar um aluno é muito mais do que simplesmente treinar ou transmitir um conteúdo. O Paulo Freire, como ele é de uma pedagogia libertadora, ele vai tecer críticas ao liberalismo, ao fatalismo, à recusa da utopia e vai propor um tipo de educação que pense na questão do excluído, desse sujeito que se vê fora desse sistema. E ele fala que nesse sentido, ao pensar nessa perspectiva, professores e professoras têm uma responsabilidade ética no exercício da tarefa docente, no exercício do magistério. Então, para Paulo Freire, o que é ética? Que é um conceito que ele vai bater muito na tecla no livro dele. Ética é lutar e se opor ao cinismo, à exploração da força de trabalho, à falsa verdade, lutar contra golpe, contra a injustiça, contra o fraco e o indefeso, é lutar contra promessas que você não vai cumprir, é testemunhar em falso, é você discriminar raça, gênero e classe. Então, um ser ético para Paulo Freire é você lutar contra esses pontos. Aí quando ele pega o exemplo do cinismo, quando ele fala de cinismo, ele traz um exemplo no texto dele. Ele fala assim, a gente vê no terceiro mundo várias crianças acometidas por doenças como diarreia, e tem pessoas que falam que essas crianças elas não deveriam ser salvas, pois isso só prolongaria uma vida destinada à miséria. Para isso, Paulo Freire é cínico. Como não valorizar a vida de um ser humano e colocar que a pessoa, por ter nascido num contexto socioeconômico não tão bem provido, ela está destinada a isso, é tão fatalístico. Então, ser ético é lutar contra a exploração da força de trabalho, contra a mentira, contra os golpes contra fracos e indefesos, não cumprir promessas, não testemunhar em falso e não discriminar raça, gênero e classe, tá? Então, o Paulo Freire, quando ele explica o que é ética e a necessidade dela, ele fala que ser professor é ser ético. A ética para ele é algo que é inseparável da prática educativa. Então, ele coloca como nós podemos ser professores, sermos seres éticos, como nós podemos lutar.
A gente luta quando a gente percebe e vivencia a luta dos nossos alunos, dos seres que estão no nosso entorno. Quando a gente lida e ensina um dado conteúdo, a forma como o professor vai fazer a exposição desse conteúdo é uma forma de luta. Da maneira como nós criticamos um certo autor, todos nós temos direito de criticar. Essa fala do Paulo Freire, eu acho que ela é muito feliz no que a gente vive na atualidade. Todos nós temos o direito de criticar. Mas para a gente criticar, a gente não pode mentir. A gente precisa ter embasamento, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. Não julgar pelo que eu ouvi falar, não fazer julgamentos em cima de correntes de grupo de WhatsApp, de teorias de conspiração de site, Facebook. Para que eu critique, eu preciso ter embasamento para realizar essa crítica. E ele coloca também que o professor ele precisa fomentar ao seu estudante a possibilidade de compreender diferentes pontos de vista no mesmo fato. Nós, enquanto professores, a gente tem que tentar ampliar a visão do nosso aluno, não fornecer uma visão reducionista, tá? Então, eu acho que essa frase aqui do Paulo Freire, ela é muito feliz quando ele fala aqui: mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Afinal de contas, a gente não vive ilhado, a gente não vive sozinho. Somos uma presença que reconhece a outra presença como não eu, se reconhece como si própria. Presença que pensa em si mesma, que sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, decide e rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade ética e se impõe a responsabilidade. Ou seja, o que o Paulo Freire está querendo dizer com esse trechinho aqui, que eu extraí da página 18 da minha versão do livro? Ele fala que todos nós estamos presentes no mundo, a gente não está presente no mundo sozinho. E na medida que a gente se faz presente, a gente intervém, a gente transforma, a gente vive o mundo. Viver o mundo é você decidir, é você avaliar, é você ter liberdade, é você romper, é você optar. Enquanto você faz isso, você está fazendo o uso da ética. E a gente precisa de fazer o uso da ética com responsabilidade. Porque aí vem uma outra frase do Paulo Freire que eu acho ela assim brilhante e que vai muito ao encontro daquele exemplo que eu trouxe para vocês das crianças do terceiro mundo com diarreia. Ele fala aqui que a gente não pode negar que a gente vive numa sociedade que tem uma série de condicionamentos genéticos, culturais, sociais que nós seres humanos estamos submetidos. O que a gente não pode é pensar, a gente tem que reconhecer que a gente é condicionado, mas a gente não pode acreditar que a gente é determinado. O quadro que a gente vive não vai ficar assim para sempre. A gente não é condicionado aqui, a gente é condicionado a certas situações, mas essas situações elas não são determinísticas, elas têm possibilidade de mudar. Por isso a gente tem que reconhecer a importância da história, para mostrar que nem tudo é determinístico e pensar que no futuro ele pode nos possibilitar essa mudança de quadro. Na hora que vocês estão vendo esse condicionado, determinado, história, mudança, lembrem do que a gente discutiu na aula sobre Marx. O Paulo Freire, ele tem, na medida que vocês forem lendo a obra dele, vocês vão conseguir, em certos momentos, identificar a influência de Marx na obra dele, tá? Então, logo no capítulo 1, que se chama Não há docência sem ciência, tem uma primeira partezinha nele, tá? Que são as palavras iniciais. Então, o que são essas palavras iniciais? É quando Paulo Freire começa a explicar o livro. Ele fala que este livro, que a gente vai fazer a leitura nele, ele quer trazer uma série de saberes que ele considera que são indispensáveis aos educadores críticos progressistas, que é a corrente de pensamento que ele dialoga com ele, e alguns saberes que até mesmo são necessários aos professores que se identificam com a corrente conservadora. Ele fala que esses saberes eles são demandados pela prática, independente do posicionamento político do professor, e ele fala novamente que é muito importante que nós, enquanto docentes, façamos uma reflexão sobre a nossa prática. Ele coloca isso como uma exigência, que a gente não pode ficar na teoria do blá 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 e na prática do ativismo. Temos que refletir sobre a nossa prática. E aí,
vem uma das frases mais famosas do Paulo Freire, que é qual? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ou seja, ensinar não é transferir, mas é você semear, é você fomentar a possibilidade no seu aluno. Então, ele traz duas possibilidades de ensino, situação 1 e situação 2. Na situação 1, eu tenho um professor formador, cujo objetivo dele é trabalhar no aluno, que é um objeto, formar esse aluno. E esse aluno, ele é um sujeito nesse processo paciente, ou seja, ele vai simplesmente receber o conhecimento, os conteúdos acumulados que lhes são transferidos. Essa é uma situação de uma pedagogia mais conservadora e tradicional. O Paulo Freire ele vai de encontro à situação 2. Ele fala que professores e alunos, embora eles ocupem papéis diferentes entre si, um não é objeto do outro. Porque quando eu estou dando aula para vocês, eu aprendo com vocês e vocês também aprendem comigo. A relação professor-aluno não é uma relação vertical, mas uma relação horizontal, onde há troca entre esses sujeitos. Tanto que ele fala que não há docência sem discência, ou seja, não é possível eu, Thaís, ser professora sem ter vocês enquanto alunos. Eu preciso de vocês, porque meu trabalho, como a gente está discutindo, já vem discutindo anteriormente na disciplina de didática, é um trabalho com os sujeitos, é um trabalho de troca. Enquanto eu formo vocês, vocês também me formam enquanto professora. Não existe ensinar sem aprender e vice-versa. Foi aprendendo socialmente que homens e mulheres descobriram que era possível ensinar. Foi assim socialmente aprendendo que percebemos que era possível trabalhar maneira, caminho e métodos de ensinar. Ou seja, eu não posso pensar em falar do processo de ensino sem falar da aprendizagem. Então, quando a gente vive essa relação de troca no processo de ensino e aprendizagem, a gente participa, segundo Paulo Freire, de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, kinesiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve se achar de mãos dadas com a decência e a seriedade, ou seja, essa relação de professor-aluno ela não pode deixar se fazer existir sem que exista decência e seriedade. Então, o Paulo Freire nos coloca aqui que o aprender é o processo que deflagra no aprendiz. O papel do professor é fomentar no seu aluno uma curiosidade crescente que possibilite que ele se torne cada vez mais criador e curioso de buscar por si só. Ele critica essa educação bancária, esse ensino bancário, onde o professor simplesmente transfere conhecimento para o aluno. Ele fala que a gente tem que sair desse quadro de subordinação e ir para a rebeldia. A gente vai para a rebeldia quando a gente consegue aguçar a curiosidade e estimular a capacidade de arriscar. A gente precisa se imunizar contra essas práticas de educação bancária, porque os seres humanos, que é uma coisa que o Paulo Freire fala, que eu acredito muito, nós podemos ir além dos fatores que nos condicionam. Somos condicionados, mas não somos determinados. Então, antes de eu terminar a aula com vocês hoje, esse aqui é o índice do capítulo 1 e 2 do livro. Vocês estão vendo aqui. Eu quero que eu estou colocando o livro, disponibilizando o livro em PDF para vocês nos sigam. Eu quero que cada um de vocês escolha um tópico do capítulo 1 e 2. Estou deixando um link para postagem no Jamboard, qual tópico que você escolheu. Não pode repetir o tópico, é um tópico para cada um. E antes do nosso encontro presencial, você vai ler o tópico que você escolheu, tentar entender e levar lido para o nosso encontro presencial. Então é isso, gente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, que já fomente em vocês a vontade de ler Paulo Freire. Aguardo vocês no nosso encontro presencial. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a próxima!